Olá a todos, essa é uma atividade realizada no terceiro período do curso de TSI do IF Campos Morrinhos. A atividade foi realizada por mim, Leonardo do Vale, e pela Ana Beatriz. A atividade se trata da ordenação de 100 mil números proposto pelo professor Fernando no arquivo TXT, que eu vou estar colocando o link junto no GitHub. Na descrição da atividade vai ter o link do GitHub para quem quiser estar executando esse arquivo e testando esse programinha. Atenção ao caminho do arquivo. Aqui no meu caso, ele está na minha pasta de downloads. Esse arquivo aqui é o dados 100.000.txt. Então vocês têm que se atentar à localização desse arquivo. Para testar também se deu certo ou não localizar esse arquivo, eu criei essa tentativa aqui, esse código, que ele testa se o arquivo vai estar no caminho certo ou no caminho errado. Se acaso o arquivo não seja encontrado, ele vai dar uma mensagem e vai mostrar o caminho do arquivo, igual que arquivo não encontrado, e o caminho do arquivo que vocês colocaram, para vocês verificarem se tem algum erro ou não. Ou se o arquivo tiver algum problema, ele vai apresentar a mensagem de erro do arquivo e vocês tentam corrigir ou baixar o arquivo novamente. Aqui eu coloquei também a exibição dos números da lista. Como a gente tem o arquivo TXT, eu creio que não seja necessário a gente exibir usando o Systemout. Mas para quem quiser é só remover o comentário aqui, as duas barras de comentário, e tá executando o código novamente, que ele vai mostrar aqui no Systemout, no terminal, os números. Eu vou abrir aqui primeiro os números para mostrar para vocês a forma que os números se encontram sem estarem ordenados. Aqui na pasta de download e dados 100.000. São esses dados que estão no arquivo TXT. São números embaralhados e eles vão ser ordenados em 5 formas, que são os algoritmos de ordenação que aprendemos até agora. Vou deletar esse arquivo aqui do resultado, porque ele vai criar um novo. Então, a nossa atividade se baseia em ordenar 100 mil números, que são aquele do arquivo que eu mostrei para vocês, utilizando insertion sort, selection sort, bubble sort, combo sort e shell sort. Começando pelo insertion sort, ou ordenação por inserção, ele funciona de forma semelhante a como organizamos cartas na mão. Percorremos a lista da esquerda para a direita, inserindo cada elemento na posição correta em relação aos anteriores. É eficiente para listas pequenas ou que já estão quase ordenadas. O selection sort, ou ordenação por seleção, percorre toda a lista à procura do menor elemento e o coloca na primeira posição. Em seguida, repete o processo com os elementos restantes. Apesar de ser simples, não é considerado muito eficiente para grandes volumes de dados. O bubble sort, ou ordenação por troca, compara pares de elementos adjacentes e os troca de posição se estiverem fora de ordem. Esse processo se repete até que toda a lista esteja ordenada. Embora seja um dos algoritmos mais conhecidos, seu desempenho não é ideal para listas grandes. O combo sort, ou ordenação por pente, é uma melhoria do bubble sort. Ele começa comparando elementos que estão separados por uma determinada distância e vai diminuindo esse intervalo progressivamente até chegar a comparações adjacentes. Isso melhora o desempenho em relação ao bubble sort puro. Por fim, o shell sort também utiliza a ideia de gaps. Ele pode ser considerado uma versão aprimorada do insertion sort, onde os elementos são comparados e movidos em intervalos maiores no início, e esses intervalos vão diminuindo até que a lista esteja ordenada. Com isso, ele alcança uma performance melhor, especialmente em listas maiores.
Esses algoritmos possuem diferentes níveis de complexidade e desempenho, sendo importantes para o entendimento dos fundamentos da ordenação e da análise de algoritmos. Utilizando o arquivo, que comentei que eu vou deixar o link lá no GitHub, compare o desempenho dos algoritmos de ordenação implementados em Java estudados até o momento, que foram o Insertion Sort, Selection, o Bubble, o Combo e o Cell Sort. O programa deve apresentar o tempo de execução de cada algoritmo em hora, minutos, segundos e milissegundos, contar a quantidade de comparações que cada algoritmo fez e também a quantidade de trocas que cada algoritmo fez. Essa quantidade de trocas se baseia nas trocas dos números, a troca de lugares dos números até eles apresentarem ordenados no formato crescente, do menor para o maior. Aqui eu coloquei um comentário, né? A gente colocou um comentário para você estar editando o caminho do arquivo TXT, que eu comentei antes. Esse código aqui, ele vai puxar o arquivo TXT e vai jogar dentro de uma lista. Ele vai ler como se fosse uma string. Aí, a partir dessa string, os nossos números, lá naquele arquivo TXT, eles estão divididos por uma vírgula. Então, eu vou utilizar esse código para pegar cada um desse número e inserir na vírgula, utilizando inserir na lista, utilizando esse contexto da vírgula. Então, eu vou passar esses números para lá e vou remover também, utilizando o trim, eu vou remover os espaços que tiverem, né, se tiverem, entre os números, para ele pegar apenas os números e jogar na minha lista. Aqui é apenas uma mensagem de erro, caso tenha algum número que tem algum fora do parâmetro, né? Se acaso vocês quiserem tentar os próprios números, inserir números numa lista. O que eu comentei, se acaso o caminho estiver errado. E aqui são as nossas opções de seleções. Então, aqui a gente tem as nossas opções, que vai ser Insertion, Selection, Bubble, Combo e a Cell Sort. A opção de sair do programa, utilizando o System Exit, que ele já sai desse loop. E o default, ele vai ser, se acaso você não digite alguma dessas opções, ele vai te apresentar a opção inválida e vai voltar para o loop. Esse código abaixo eu utilizei para criar um arquivo que eu nomeei como resultado. Vocês podem estar nomeando com qualquer nome que vocês queiram e salvando na mesma pasta. Aqui no caso eu salvei na pasta download, mas vocês podem salvar na pasta que quiserem. E eu vou ter aqui o string, o caminho do arquivo, igual a gente fez lá em cima o caminho do arquivo também, para o programa estar encontrando. E se acaso ele não encontrar esse arquivo aqui, caso ele não existe ainda, né, ele vai criar esse arquivo resultado. E o resultado vai ser números.toString. O que ele vai fazer? Ele vai pegar cada número daquela lista, transformar num texto, né, e criar o meu arquivo TXT. Que ele faz a tentativa, né, de escrever para um arquivo, ele abre o arquivo, escreve e fecha o arquivo no final, para não ter erro. Aqui eu vou exibir uma mensagem se o arquivo foi criado com sucesso ou se teve algum erro, ou pelo caminho, ou se o arquivo apresentou algum erro mesmo na hora da execução. E a mensagem vai ser arquivo ordenado, criado em, e o caminho do arquivo, que é esse que a gente colocou aqui em cima em string. Agora vamos para cada um dos métodos de ordenação. Aqui no programa apresentou ao contrário, porque eu criei em ordem, cada um que você vai criando ele vai mudando a ordem aqui. Vamos para o Insertion Sort. Então a gente criou o long, a gente tentou antes como int, só que ao fazer essas comparações, como dá um número muito grande, ele apresenta um valor negativo, porque ele ultrapassa a quantidade que o int suporta, então eu tive que passar para long. Aqui eu criei o long contando a quantidade de comparações, quantidade de trocas, eu deixei em inglês mesmo, que eu achei mais tranquilo para quem quiser executar. Aqui um long também, que é o tempo de início. Essa contagem do tempo, ela é sempre feita em milissegundos. Então depois a gente vai ter que estar convertendo milissegundos para hora, minutos, segundos e também o milissegundo, fazendo essa divisão.
Então aqui o código ele vai ler cada número até que atinja o tamanho da lista, né? Lista.size é o tamanho da lista. Se fosse apenas números, aí seria lista.length, que seria o comprimento dos números. Mas como a gente está trabalhando com lista mesmo, então ele é o tamanho. Por isso que ele fica size e não length. Então aqui eu criei uma int key, que seria a nossa chave, que ele vai pegar cada um daqueles números. Ele vai testar cada um dos números e fazer essa comparação. Essa comparação ele vai verificar qual número é maior e menor, trocar de lugar e avançar para a próxima posição. Aí ele vai testando cada um. Cada um desses métodos, o insertion short, o selection, o bubble, o combo e o cell short, ele vai fazer uma forma de ordenação diferente. Um deles vai comparar com o número seguinte, o outro ele já vai comparar um número com o outro e vai avançar para a próxima comparação. Um deles vai, em vez de avançar para o próximo, ele vai testar com o número anterior se é maior ou menor o número anterior e vai trocar de lugar também. E assim que ele trocar, ele avança para o próximo, mas vai seguir as ordens que a Ana explicou para a gente. Então aqui ele vai montar a lista, aí enquanto ele vai fazer o teste, né, do número, se ele é maior ou igual a zero, vai testar as listas, e aí ele vai somar cada uma das comparações. E aqui em abaixo, depois que ele fizer, que ele está fazendo cada troca e está somando pelo próximo. Então a lista vai pegar esse número que trocou e vai testar. Então ele vai fazer aqui j igual a j menos 1. Ou seja, ele ele fez essa troca de lugar para fazer a comparação. Então, cada uma dessa comparação eu vou somar com 1. Por isso que está a comparação mais. E aqui, desculpa, eu falei trocado. E aqui a troca, ele vai verificar cada vez que ele trocar o número de lugar. Então, a gente tem aqui a nossa troca. E aqui a gente vai encerrar verificando o tempo que ele gastou para fazer essa troca. Então aqui a gente vai ter o end time, que a gente vai finalizar o nosso contador. Eu precisei de algumas alterações no código, que eu estava tendo alguns problemas com o formato e o tipo de execução do código. Mas vamos lá. Essa parte do código, tanto do contador aqui no long start time, que é o tempo de início, para o end time, eu vou estar repetindo nos próximos modos de ordenação, pois é um padrão para a gente estar recebendo esses resultados. Aqui a mensagem do GLTOnPane vai apresentar para a gente o tempo de execução, comparações, quantidade de trocas, e esse método aqui eu copiei de uma outra atividade que a gente fez do Torre de Hanoi. Então eu reaproveitei esse código para não ter que estar pesquisando ou procurando como faz essa conversão. Mas em resumo, a conversão ela vai dividir a horas, ela é a duração, aquele tempo final menos o inicial, dividido por esse valor. O minutos vai ser o resto da divisão da duração por esse valor, dividido por 60.000. Os segundos vai ser o resto da divisão da duração dividido por 60.000 e esse resultado dividido por 1.000. E o milissegundos vai ser o resto da divisão da duração por 1.000. E aqui a gente formatou como 2 casas para hora, 2 casas para minuto, 2 casas para segundo e 3 casas para o milissegundo. Eu deixei o padrão em inglês mesmo para ficar mais padronizado e era o mesmo que eu utilizei no outro projeto, porque esse código mesmo de conversão eu consegui na internet, esse padrão da divisão. Se você der uma estudada na matemática em si, você consegue achar também como que é feita a divisão de cada um. Mas foi mais prático porque é um código que você consegue reaproveitar em outros projetos. Aqui vamos para o segundo método. A gente fez da mesma forma as comparações, as trocas, o tempo de início, tempo final. E o código em si, ele é esse aqui. O código que faz esse modo de ordenação no selection sort é esse aqui.
para item, a gente tem o tamanho da nossa lista. Esse min index é o índice mínimo e o max index o índice máximo, que ele vai fazer as comparações. No bubble sort, da mesma forma, a gente vai ter a quantidade de trocas, a quantidade de vezes que ele compara os termos. Aqui no caso eu uso um valor temporário, né, uma variável temporária para colocar o valor e assim está comparando os outros dois valores. Pela forma como o próprio algoritmo do bubble sort ele ordena os valores, os números lá na nossa lista. Aqui no combo sort, da mesma forma, ele vai testando uns valores e o nosso shell sort ele irá fazer da mesma forma, né, que a gente separou aqui o nosso método, né, de ordenação. Ele vai utilizar essa forma de comparação que foi explicado pela Ana para a gente estar obtendo nosso resultado. E o que vai diferir neles é a forma de ordenação, porque o resultado é para ser o mesmo. Então vamos testar o nosso main. Eu criei aqui também um arquivo para a gente estar anotando os nossos resultados e poder estar comparando. Então vamos para o nosso main. Vamos testar primeiro o insertion sort. Vou colocar 1 e executar. Vamos anotar lá o nosso tempo de execução do insertion sort. Quantidade de comparações. Quantidade de trocas. Agora vamos testar o nosso segundo método. Vamos verificar também o arquivo que ele criou de resultado. A gente obteve que o menor número é 19.976 e o maior número 19.913. Eu vou deletar esse resultado, mas ele sempre que ele executar, ele vai criar um novo arquivo desse. Então vamos para o próximo método de ordenação, selection sort. Alguns vão demorar mais um pouco, os outros vão ser mais rápidos devido a essa forma que ele utiliza para a ordenação dos itens. Então agora a gente tem o selection sort. Gastou esse tempo, quantidade de comparações. E quantidade de trocas. Certo. Ele criou outro arquivo lá na nossa pasta. E da mesma forma, o menor número, menos 19.976 e 19.913 como maior número. Eu vou apagar também, mas não tem necessidade, porque ele vai sempre criando um arquivo em cima do outro, ele vai sobrescrevendo. Agora vamos para o terceiro método, que é o bubble sort. Esse já está demorando mais do que os anteriores. Pronto. Então a gente tem que ele demorou 32 segundos. Pelo menos é bem menos do que a Torre de Hanoi, porque a Torre de Hanoi demorou um tempo bem expressivo.
Vamos agora para o combo sort. Combo sort. Esse foi bem rápido. Por enquanto, o mais rápido deles. E agora, por último, o nosso shell sort. Aqui vamos verificar o arquivo que ele criou da mesma forma. Verificar o nosso número maior lá. Isso, 19.913. Então, vamos para o próximo. Lembrando que não precisa apagar, eu apago só para a gente poder estar testando. Para o shell sort. Consegui demorar menos do que o combo short. Pronto. Agora a gente tem os nossos 5 métodos de ordenação executados e organizados. A gente pode estar organizando por classificar, vamos colocar de A Z, ele não mas a gente consegue ele não consegue verificar dessa forma. Deixa eu mas a gente consegue comparar o tempo. A gente tem aqui que o menor tempo foi o cell short, seguido do combo short, e depois insertion short, selection sort e por último bubble sort. Deixa eu ver se eu consigo ordenar por quantidade de comparação. Quantidade de comparação, a gente tem o combo sort como que executou a menor quantidade de comparação, e ainda assim ele não foi o mais rápido. Talvez por alguma coisa do computador também, mas a diferença que teve aqui é mínima. Agora vamos por quantidade de trocas. Quantidade de trocas menor para maior. Quantidade de trocas, o que fez uma menor quantidade de trocas foi o selection short, mas ainda assim ele não foi o que. Então é isso, muito obrigado pela atenção e finalizo aqui a atividade.